que eu e você precisamos entender? Só uma maneira de sermos agradáveis a Ele, de viver o lugar da profunda comunhão e da intimidade, inclinando para o lado de cá e sabotando o lado de lá. E aí nós precisamos entender, nesse contexto, qual é a importância das disciplinas espirituais. E entre elas, nós podemos falar de uma forma geral das abstinências. A palavra jejum basicamente significa não comer. No original grego, a palavra é nestio, ne um prefixo de negação, estio é comida, então é não comer. Mas a Bíblia fala de outras abstinências. Eu não tenho nenhum problema com outros tipos de abstinência além do de comida. Meu problema é quando o crente usa as outras abstinências como substitutas, em vez de como complementares da abstinência de comida. Mas a Bíblia fala de outros tipos de abstinência. Em Números, no capítulo 30, Deus estabelece uma lei sobre os votos. Eram votos com os quais as pessoas iriam afligir a sua alma. Eram votos de privação. As pessoas negariam a si mesmo coisas que lhe davam prazer. Qual a razão? Porque o evangelho tem que ser sofrido? Não. Para que você concentre a sua atenção numa outra dimensão de prazer. Às vezes você precisa desintoxicar de alguns. Para que você volte a descobrir o doce da fruta. Talvez você tenha que sacrificar o leite condensado. Quem está entendendo? Na minha adolescência, eu acho que foi entre os 16 aos 18 anos de idade, eu passei 2 anos sem assistir um filme. Era o meu entretenimento predileto. Mas eu comecei a dizer, minha alma está gostando muito disso. Eu tenho uma vida corrida em trabalho, estudo, envolvimento da igreja, as atividades de evangelismo, e eu preciso de tempo com Deus. E eu me obriguei a ficar 2 anos sem a diversão. Pastor, mas não tinha vontade? Tinha. E o que o senhor fazia quando tinha vontade? Ia, pegava as 2 horas do filme e orava. Normalmente a vontade passava. Se não passava, eu orava outro filme. Porque eu queria crescer do lado de cá. Não significa que essas coisas não agradam. Significa que muitas vezes elas nos agradam tanto que nos distrai de algo que poderia nos agradar muito mais. Quem está entendendo? Então, quando você olha para o jejum, para as abstinências na Bíblia, qual o propósito principal? Eu creio que quando você pega todos os relatos bíblicos, jejum, as experiências, a soma de tudo, você vai convergir numa pirâmide. Você tem lá no topo dela o propósito primário e você tem abaixo propósitos secundários. São subclassificações que sempre vão estar alinhadas com o primário, mas que são diferentes entre si. Então na Bíblia você vai ver gente jejuando, como Josafá em momentos de aflição. Você vai ver gente como Esdras orando, buscando proteção. Você vai ver gente como Davi jejuando em situações de enfermidade, gente como Daniel em momentos de intercessão, o que tem levado muitas pessoas a acreditar que o jejum só deveria ser feito em situações de grande necessidade, as classificadas como emergenciais. Eu não creio nisso, porque o jejum aparece ligado a outros propósitos que não são esses. O jejum está relacionado ao arrependimento na Bíblia, o jejum está relacionado à consagração, e nenhum desses dois são situações emergenciais quando você olha a questão circunstancial. Agora, o que todos eles, embora sejam diferentes entre si, têm em comum? Buscar a Deus. Muitas vezes eles têm outros elementos em comum. O que está jejuando por arrependimento e o que está jejuando por consagração, os dois estão buscando a Deus para vencer o pecado. Então eles têm algo mais na busca a Deus em comum, vencer o pecado. Mas o que está jejuando por arrependimento, ele quer sair do pecado que já o derrubou e ser restaurado. O que está jejuando por consagração, ele não quer cair no pecado pelo qual o outro está jejuando por arrependimento. Ele está se antecipando, mas lá no fim, buscando a Deus. Em Daniel, no capítulo 9, no verso 3, a Bíblia diz: voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração, súplicas e jejum. O foco principal, primário, buscar a Deus. Todo o resto são subcategorias, são propósitos secundários.
Mas normalmente as pessoas veem quase tudo aquilo que diz respeito a uma necessidade pessoal que eles acreditam. Mas muitas vezes eles não enxergam aquilo que vai direto lá no topo. Em Lucas, no capítulo 2, no verso 37, a Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana, que teve contato com Jesus quando ainda criança no templo. A Bíblia diz que ela adorava noite e dia, com jejuns e orações. Para que ela usava o jejum combinado à oração? Eu quero adorar Deus, eu quero estar com Deus. Você não vai pedir nada, nada. Eu não quero a bênção, eu quero o abençoador. Dá para entender a diferença? Atos capítulo 13, falando dos líderes da igreja em Antioquia. Atos 13, 2 diz: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Essa turma está lá em jejum. Está pedindo algo a Deus? Não. Um dia desse alguém falou para mim: Subirá, por que você está jejuando tanto? Você quer chamar a atenção de Deus? Eu falei: você está maluco? Eu estou jejuando porque Ele chamou minha atenção. Eu não preciso chamar a atenção de Deus. Ele já me olha, Ele já me enxerga. Agora, Ele tem chamado a minha atenção. Eu comecei a descobrir algo extraordinário nele que eu não percebia antes. Eu quero me livrar cada vez mais desse entulho, dessas toxinas. Eu quero estar conectado com Ele. E quando nós começamos a perceber isso, talvez a gente descubra que isso nos ajuda na percepção daquilo que a gente sabe que tem que fazer, mas muitas vezes não consegue fazer. Por quê? Não enxergamos os caminhos da vida, não com discernimento espiritual. Eu vou repetir, algumas dessas dimensões de deleites aqui não são ilícitos. Quando Deus fala de provisão financeira, quando Deus fala de abundância de comida, gente, comida na Bíblia não está relacionada só à sobrevivência. Ela está ligada a deleite. É lógico que existe limites. Você pode entrar no terreno da gula, dos excessos. Aliás, para quase toda a dimensão de prazer que Deus oferece, acho que valeria a advertência: aprecie com moderação. Então, por exemplo, Deus oferece ao casal casado, vamos sempre lembrar disso, o deleite da intimidade física. Mas a Bíblia diz que limites podem ser cruzados quando alguém adultera, sai do relacionamento com o seu cônjuge, ou mesmo não saindo e estando só com o seu parceiro, macula o leito, como diz Hebreus 13:4. Ele pode ultrapassar limites. Mas quando você começa a descobrir que, embora Deus tenha permitido esses níveis de prazeres, eles não só não deveriam concorrer com Deus quando é o sentido pecaminoso, mas não deveriam nos desligar espiritualmente. Tem hora que você diz: espera aí, não seria sábio dar uma pausa nos prazeres inferiores para desfrutar um pouco mais dos prazeres superiores? E aí que você vai entender quando Paulo, em 1 Coríntios 7:5, fala da única coisa que justifica uma interrupção no momento de intimidade do casal. A Bíblia apresenta uma frequência sexual do casado que não é só para reprodução, como a igreja romana ensina. É para diversão mesmo. É para deleite. Mas Paulo está dizendo: a única coisa que justifica uma pausa é quando os dois de acordo decidam um tempo para se dedicar à oração. O que significa dedicar à oração? Que quando o casal está em avivamento, na intimidade, não pode orar? Não. Aqui estão vivendo normal. Eles têm uma vida de oração, mas dedicar, entrar no lugar profundo. E às vezes eles precisam tomar uma decisão: vamos desligar um pouco esse modo de festa e deleite, para conseguir perceber aquele outro nível mais profundo, que quando a gente está muito empolgado e ligado do lado de lá, a gente não percebe. Quem está acompanhando, que a coisa flui ao longo de toda a Escritura na mesma direção. Tá me entendendo? Então você começa a descobrir que existe uma dimensão de deleite espiritual. Eu sei que o que eu estou vivendo é muito mais um momento pessoal meu do que de vocês como igreja, né, do que o que Deus está fazendo na nação. Mas o que eu estou descobrindo nessa intensidade de jejum cada vez mais é simplesmente olhar: eu li a Bíblia a vida inteira, eu sabia que era doce, mas está mais doce. Eu tenho adorado a Deus uma vida inteira e sempre teve doçura, mas agora até o limão está doce.
E quando você começa a entrar nesse lugar de percepção, a revelação vai tornando isso tão fascinante que aquelas coisas perdem importância. Eu falei para minha esposa no ano passado, quer dizer aí, como é que está a sensação de aproximar dos 50? Eu falei, amor, eu acho que não tem a ver com a idade, com a maturidade cronológica, tem a ver com a parte espiritual. Eu falei, tem coisas que eu quis a vida inteira e não podia, porque nós éramos quebrados. E depois eram outras prioridades. Falei, agora estamos num momento da vida que tudo aquilo que antes eu queria e não podia, hoje eu posso, mas não quero mais. Eu falei, eu estou na crise do livro do Eclesiastes, tudo é vaidade. Porque quanto mais você descobre isso aqui, você fala, por que eu dava tanto valor a essa coisa? Aí você vai entender porque os crentes do livro de Atos e desde o início da igreja, em lugares onde foram perseguidos, tinham privação de alimento, de roupa, de liberdade, esses caras eram mais felizes que a gente que tem tudo, porque eles foram direto na fonte e disseram, nós vamos abraçar isso aqui com força. E é o que eu e você estamos precisando resgatar. Agora, como cultivar, crescer, preservar e não perder essa sensibilidade, mantendo um nível de consciência profundo do valor que temos aqui. E sem isso, nós nunca vamos viver de forma plena. Mas para isso, a gente precisa desligar até as bênçãos de Deus que vem do lado de cá. O livro de Gênesis nos diz que Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto. Uma frase pequena, a gente não consegue enxergar quanta informação tem, porque a gente não tem a lente cultural deles. Para os povos antigos do Oriente, muito antes do início do povo hebreu, sempre houve um senso comum. O momento da colheita era um momento de celebração e festa aos deuses. Quem não conhecia o Deus vivo e verdadeiro celebrava os seus ídolos pagãos. O negócio era tão forte que quando Deus tira o povo do Egito e leva para Canaã, ele institui a festa da colheita para eles cultuarem a Deus e não ter o perigo de entrar nas festas dos pagãos. Então a Bíblia diz que Noé plantou, colheu, pressupõe-se, vai ter festa. E é o cara que mais teme a Deus na terra. Aliás, nem sobrou quem não temia nesse momento. E na hora de agradecer a colheita de Deus, Noé pega o que? Ele plantou uma vinha, ele pega o fruto da bênção que ele está celebrando e ele se embriaga com aquilo. Há 15 anos atrás, Deus me disse, muitos de vocês estão se embriagando com as bênçãos financeiras. Muitos de vocês estão se embriagando com o sucesso profissional. Deus me disse, muitos de vocês estão se embriagando até com o sucesso ministerial, inclusive você. Eu descobri que às vezes nós estamos tão empolgadinhos nesse playground que a gente não tem noção do que nos está reservado lá de cá. Mas a transição não vem só porque alguém está num culto como este dizendo, precisa ter percepção espiritual. E aí quando você começa a entrar na prática do jejum, todo mundo que jejua com frequência e regularidade vai dizer a mesma coisa. Um chip muda na sua cabeça. Porque quem inclina para cá, pensa no que é de cá. Quem inclina para cá, cogita e pensa no que é do lado de cá. Então o camarada que jejua, a cabeça, os sentimentos, tudo muda. O coração fica blindado contra a ofensa, é uma coisa impressionante. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor. E você diz, eu sabia que não podia ficar ofendido, mas antes eu não conseguia, como é que agora eu consigo? Eu sabia que o que é espiritual é mais importante do que o natural, mas como agora isso é tão claro na minha mente? Porque quando a gente vai se livrando, com o perdão da palavra, dessa desgraça do leite condensado, é que a gente volta a descobrir o doce da fruta. Aquilo que Deus disse, estava aqui à sua disposição desde o início, você perdeu a percepção. Eu quero lançar um desafio para vocês, que obviamente não se limita a essa semana de jejum de 8 a 15 de fevereiro, mas se estende pela prática do ano e da vida cristã. Nós precisamos resgatar a cultura do jejum. Você pode dizer amém? Eu encerro com uma declaração atribuída a um camarada chamado Edward Farrell. Ele diz, quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece.
Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Antes de orar, eu quero apenas que a gente vá para a oração com um desenho claro na mente. Então vamos apresentar a versão mais resumida do plano de Deus para o homem. Por que é que Deus criou o homem? Em Atos 17, no verso 26 e 27, Paulo pregando em Atenas, o palco da filosofia do mundo dos seus dias. E diz: de um só homem Deus fez todas as raças e tribos dos homens para que o buscassem. Nós somos criados para buscar a Deus. Porque Deus precisa da nossa busca? Não, Ele é completo, absoluto em si mesmo. 2 versículos antes, Paulo diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele não nos criou para buscá-lo porque Ele precisasse da nossa busca, mas nós precisávamos dEle. Eu vi uma frase desde criança que eu nunca esqueci. Diz que o homem tem um vazio tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande dentro de si, que só Deus pode preencher. E as pessoas passam uma vida tentando preencher isso com outras coisas. Nós somos criados para buscar a Deus. O resultado dessa busca, comunhão. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você imagina que o Deus eterno, infinito, consegue olhar para míseros mortais como eu e você e não só nos amar, mas dizer: eu quero ser seu amigo. Cara, não tem como isso não ser empolgante. Quando Ele confidencia coisas para você que Ele não falou para mais ninguém. Quando Ele começa a dirigir a sua vida. Quando Ele começa a olhar para coisas que são importantes para você e dizer: se é importante para você e não nos atrapalha, é importante para mim. Algo tão profundo no lugar da comunhão. E à medida que nós entendemos isso, a gente se pergunta: por que estamos vivendo tão distante, na periferia disso, ou até mesmo à margem do lado de fora? Alguns de nós precisamos orar para resgatar uma sensibilidade que vem se perdendo. Outros de nós precisamos orar para preservar, para que a gente não retroceda. Talvez você não perdeu, mas precisa orar por isso. Mas todos nós, precisando do resgate ou focado só na preservação, deveríamos também olhar a progressão. Como podemos crescer no relacionamento com Deus? Quanto mais eu e você entramos nesse lugar, nós descobrimos que a gente não precisa de nada do lado de lá. Sabe o que é curioso? É quando você está focado do lado de cá, aquelas coisas do lado de lá que você não quer mais, elas começam a vir com uma intensidade impressionante. Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas eu não faço questão, Deus está dizendo por isso mesmo: não vai atrapalhar a gente, toma. Há um lugar mais profundo, mas acredite, nós não vamos romper a força dessa mentalidade, o nível de atração e apego que nossa alma tem, sem afligir a alma por meio da abstinência, sem práticas do jejum, combinado a oração, não é só parar de comer. E vou repetir: você não tem que fazer o que eu estou fazendo, você só precisa fazer mais do que tem feito. E lenta e progressivamente dizer: eu vou crescer nessa prática. Jesus diz: o reino de Deus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Algo que Deus tem falado no meu coração ultimamente: é hora de começar a fazer violência ao reino, de dizer: eu vou entrar intencionalmente porque eu quero mais, eu decido mais, eu escolho mais, e eu vou perseguir isso. Eu não vou ficar sentado esperando para ver se acontece automaticamente, porque o caminho não é esse. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Eu sei que você percebe a presença de Deus, o mover do Espírito nesse lugar desde o início da reunião. Há algo diferenciado. E eu quero que você possa, de fato, orar e buscar
de Deus esse rompimento, o resgate da sensibilidade, o avanço da sensibilidade, a decisão de no mínimo preservar, que nenhum de nós retroceda naquilo que já viveu, porque simplesmente perdeu ao longo do tempo a sensibilidade. Espírito Santo, sopra sobre nós, sopra teu fôlego de vida, mais do que informação, traz inspiração, traz despertamento, atrai-nos a este lugar, como diz a Escritura, com laços de amor. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Clamamos por uma nova mentalidade, por uma nova capacidade de discernimento e percepção espiritual, para declarar como salmista: tu nos farás ver os caminhos da vida. Quais? Aqueles que nos levam a esse lugar de dizer na tua presença a plenitude de alegria, a tua dessas, a delícias perpétuas. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Trata com cada um deles de forma única, singular, personalizada. E nós oramos por algo que não termine aqui agora. Pelo contrário, continue depois. Clamamos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Olhe para cá um instante. Eu sinto de Deus de falar o que eu não falei nos outros cultos. Alguns anos atrás, há pelo menos uns 20 anos atrás, eu tive uma experiência única. Não aconteceu antes, nunca aconteceu depois, mas me marcaria para sempre. Tínhamos voltado de um retiro de líderes que foi algo sobrenatural. E chegamos para o culto de domingo. A gente percebeu desde o início, havia um ambiente diferente, mas todo mundo também já estava ligado no 220, estava mais fácil. Enquanto nós adorávamos a Deus, eu não me dei conta que aquilo era espiritual, porque era tão real, que a sensação que eu tinha, que eu percebia aquilo com sentidos naturais. Eu comecei a sentir um perfume inexplicável, maravilhoso. Era algo tão forte. Ele não parecia ser o cheiro de algo industrializado que tem componente químico, mas era algo tão forte que não podia ser de uma flor, porque aquilo tinha que ser o extrato de muita dessas flores, o que quer que seja. Eu não consigo explicar o que era aquele cheiro. Na natureza do que eu conheço, um dos cheiros que eu mais gosto é da dama da noite. Mas aquilo era um milhão de vezes melhor, eu não sei explicar. Mas era algo tão forte que de repente eu paro e começo a olhar. Quando eu viro, eu vejo minha esposa fazendo a mesma coisa. Ela olha para mim e diz: você está sentindo o cheiro? Eu falei: tô. Aí diz: de onde vem isso? Eu falei: não sei. Ela diz: é muito perfume. Eu falei: tem que ser muito perfume. Isso não é algo que alguém passou e no pescoço, passou perto, a gente sentiu. A sensação era: alguém quebrou um pote muito grande. E a gente começa a olhar em volta e dizer: gente, de onde vem o perfume? Para cada um que a gente pergunta, os caras olham com a cara estranha e dizem: que perfume? A minha reação com algum foi pensar: isso aí deve estar com o nariz entupido. Eu viro: pô, então onde vem o perfume? Que perfume passou? De onde vem? Ninguém sentia. Eu dizia: a gente tem um perfume intenso no ar. E todo mundo olhando com a cara: o quê? Eu olho para minha esposa e falei: você está sentindo? Ela disse: estou. Eu penso: eu não estou louco. Mas de repente o Espírito Santo fala comigo assim: eu te deixo sentir, perceber um pouco da minha presença nesse lugar. Quando ele falou isso, o perfume sumiu para mim e para Kelly. Eu fiquei pensando: meu Deus, um pouco da presença é bom desse jeito. Por que é que a gente não percebe isso nunca? Tem mais do que eu e você estamos experimentando. Há um lugar em Deus extraordinário nos aguardando. O lugar da mais profunda e plena, satisfatória, realizadora alegria que alguém pode desfrutar e não te custa nada.
a não ser a decisão de dizer: eu vou desligar um pouco o modo festa, mesmo daquilo que é lista e bênção de Deus, para entrar no modo super festa.